Bitcoin segue tentando romper as resistências dos 112.900, enquanto o Ethereum tenta ficar acima dos 4.200, zonas importantes para poder a gente conseguir enxergar a recuperação do mercado. Mas eu vou mostrar para vocês a zona que eu estou mais de olho no caso do Bitcoin e aonde eu considero um risco ainda maior caso ele venha a perder. A parte disso, uma coisa muito importante que eu vou mostrar no vídeo de hoje, já vou começar a mostrar isso. Está dando para ganhar muita grana com ações tokenizadas. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, inscreva-se já no canal se você quer estar sempre recebendo diariamente um vídeo aí a essa hora cedinho para que você possa ficar totalmente informado do mercado cripto, principalmente com análises e oportunidades que a gente traz. Então, inscreva-se aí, é grátis, inclusive até se você está na televisão. Se você não sabia, você também pode fazer a sua inscrição. Então vamos lá. Começando logo aqui mostrando o nosso Bubbles aí de ações, e eu quero chamar a atenção de vocês para, por exemplo, as ações da Tesla, ações da Amazon, ações da própria Apple. Eu acho que a Apple também está nessa história, vou até verificar. Ações da Google, que são várias empresas, eu acho que Spotify também, a Meta sim, eu tenho certeza, são ações que não pagam dividendos. Normalmente essas ações elas reinvestem todo o seu lucro na própria empresa com o objetivo de, através do crescimento da empresa, ela consegue aumentar o preço das ações ao longo do tempo. Com isso, fazendo com que os investidores ganhem, na verdade, por ser dono das ações com o passar do tempo, e não dividendos, que é o que normalmente a maioria das pessoas gostam, os tais dos yield que ganham mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou até uma vez no ano. No caso das ações americanas, nós temos hoje as ações tokenizadas, que são empresas que estão tokenizando, assim como temos o dólar, o USDT, que é equivalente a $1, agora temos ações que é equivalente ao valor de uma ação real. Cabe a gente ter a certeza de que essa empresa que está tokenizando realmente tem o respaldo, ou seja, o caixa ou o cofre dessas ações em mão para poder valer 1 para 1, ok? Então isso é muito importante a gente dar uma olhada. Enquanto isso, nós estamos conseguindo tirar dinheiro do mercado utilizando as ações. E eu vou mostrar para vocês isso aqui agora. Por exemplo, nós temos a Circle. Se a gente olhar a Circle, tá aqui, ó. Tudo bem, lançou há pouco tempo, é do pessoal que emite o SDC e o EURC. E a Circle até hoje não tem história de dividendos. Pode ser porque é nova ou simplesmente vai seguir a linha de empresas de tecnologia que não pagam dividendos para os detentores das ações. Mas eu estou conseguindo, por exemplo, aqui na Raydium da Solana, eu estou conseguindo tirar o equivalente a 3,69% atualmente de yield anualizado isso. Mas olha só, eu com $540, eu não sei exatamente os dias que eu estou aqui nesta pool de liquidez, mas em talvez um mês e meio, não sei ao certo a quantidade de tempos, mas com $540 eu estou tirando, ó, $21 aqui, tá aqui embaixo, tá vendo? Ó? Então quando eu pego uma calculadora aqui para tirar mais ou menos a prova dos 9, 21,96 dividido por 540,82, eu consegui já 4% de yield. Por quê? Porque já teve épocas de estar pagando aqui 12, 15, 18%. Então eu aproveitei logo no início e já ganhei aqui 4%. Imagine, uma empresa que não paga dividendos, eu estou ganhando. Ah, mas lá o cara pode ganhar com a alta da ação. Aqui eu também ganho, porque eu estou exposto aqui em o USDC e a moeda Circle. Então, conforme a moeda Circle vai aumentando, eu vou ganhando aqui, vai aumentando também aos poucos. Além, se eu quiser, poder fazer uns juros compostos com o yield que eu estou ganhando aqui. Ou simplesmente eu posso retirar esse yield
e investir no Token Circle, ou seja, eu faço o que eu quiser com isso, ou simplesmente eu posso retirar e gastar ele no mercado tradicional através de cartão de crédito, que eu daqui a pouco vou falar uma promoção incrível que está tendo agora e que só dura 4 dias, então você tem que aproveitar urgente isso. Então vamos lá, como eu mostrei a Circle nada. Outra, Tesla, eu tô com essa pool de Tesla com Solana também, cara, já rendeu 75 dólares aqui de yield. Tem mais um pouquinho, tem mais uns 3 dólares aqui, o que me daria praticamente 79 dólares. Então, se eu pegar 79 dólares e dividir por 435, olha só, 18% de yield. Vamos ver a Tesla se paga. O que é que ela tem? Ó, lembra que eu disse que ela faz com o decorrer do tempo? E aí, se eu buscar aqui o yield dela, vamos ver se tem aqui nessa informação, mas se não eu posso ver aqui para a gente ter uma olhada, mas eu acho que eles não pagam. Does it pay? Does it plan? Does it have declared dividend on our common stock? We tend to retain a foot. Ou seja, quando você busca aqui os dividendos da Tesla, aqui você não encontra. Eu estou vendo se eu encontro alguma, porque eles dizem que pagam na outra aí. Tesla Inc. Share Dividendos. Olha aqui, ó. Diz que compartilhou dividendos aqui. Dividendo, ó. Não tem dividendos. Tá vendo, ó? Tesla não paga dividendos aqui, ó. Não tem nenhuma informação de dividendos. E olha só, eu já fiz 18% aqui de dividendos. Ó, 18,16% de dividendos, talvez em 2 meses aqui, com essa pool de liquidez. E aumentando, porque eu coloquei 400 dólares. Esses dias eu até mostrei ela aqui para vocês. Ela estava 480, agora está 435. Então, eu sigo ganhando dinheiro com dividendo. E aí eu posso pegar esse dividendo, posso reinvestir aqui, ou simplesmente eu posso enviar para o meu cartão e gastar. Simples assim, ok? E caso suba, eu vou aumentar o meu capital, que sempre foi o objetivo da Tesla. Ela sempre teve o objetivo de fazer cadê aqui os yield aqui? Ver se ele tem aqui. Aqui. O objetivo da Tesla sempre foi isso, ó. E mesmo assim, ela já bateu 400 e pouco, depois caiu de novo a 113, depois subiu, depois caiu, ou seja, é uma ação altamente volátil, mas que tem mantido aí uma sequência de novos topos que ela vem fazendo ano tras ano. Melhor do que isso, ao invés de eu ficar simplesmente parado esperando que ela venha bater topo, eu estou aproveitando aqui e ganhando as minhas taxinhas aqui, ok? Fora isso também, aí eu pego uma padrão, que seria uma NVIDIA da vida aqui. Aqui tá a minha pool de NVIDIA. Tá até fora do range. Eu vou ajeitar aqui. E olha só, gente. Com 191 dólares, eu fiz 12 de yield aqui. 12 de yield. Olha só. 12,59 dividido por 191,78. 6,56%. Vejam bem, 12 dólares e 59. Vamos ver, a NVIDIA paga dividendos. E olha o dividendos da NVIDIA. Olha só, rendimento dos dividendos anual. Aqui é o valor dos dividendos trimestrais. Ó. Olha para isso. 1 centavo. É o rendimento, é o valor dos dividendos que ela paga aqui. Ok? Vamos ver aqui na Nasdaq. Olha aí os dividendos da NVIDIA. A cada, dia 9 do 11 pagou 1 centavo, 6 do 11 1 centavo. Ela vai pagar, né? 3 do 12 vai pagar 1 centavo. E olha o que é que ela tem pago a cada trimestre, 1 centavo. E olha o que eu ganhei com esta ação aqui. Já ganhei 12 dólares com ela. 12 dólares com essa ação da NVIDIA. Agora ela está fora do range, está quase entrando, por isso que eu não alterei,
Normalmente eu espero de 24 a 48 horas para ver se ela volta. Eu estou esperando para ver se ela volta e aí eu poder ver qual é o meu yield que eu estou tendo aqui, ok? Nessa, para poder mostrar para vocês. Mas estava dando mais de 1% ao mês aqui. Então, tipo, é uma oportunidade muito grande que a galera tem de investir em ações, ganhar dividendos de uma certa forma, porque são taxas, são yield, que eu ganho de uma ação que não paga dividendos ao detentor dessa ação. Claro que todo cuidado é pouco, porque a gente tem que estar olhando nessa X Stocks aqui, essa empresa que emite as ações X, mas essas ações atualmente já estão presentes em muitas exchanges centralizadas, né? Como o Bybit e tal e outras. Vamos lá. Lembra que eu disse a você que, por exemplo, esses $12 eu posso retirar e gastar? Simples. E aproveite. Essa promoção só tá até o dia 27. Você está ganhando aqui cashback de tudo que você comprar com seu cartão Redot Pay, né? Inclusive, além disso, você tem baús que você pode abrir aqui. Eu estava olhando aqui no celular, tá vendo? Eu ainda não gastei nada, então eu vou para a rua gastar agora. Vou retirar hoje, eu tenho umas coisas para pagar, então em vez de eu pagar com o meu cartão de banco, em vez de eu pagar com dinheiro, eu vou pagar com o meu cartão cripto aqui, o Redot Pay, usando criptomoedas que eu vou retirar hoje dessas ações, esses dividendos. E aí eu tenho que ir na farmácia, eu vou comprar uma coisinha, tenho que botar gasolina no carro, eu uso o Redot Pay e é super simples, gente. Com o meu link que está aí na descrição, você vai ter direito a $5 para poder gastar, desde que você faça o seu cartão cripto. O cartão cripto digital tem um custo de $10, mas vale por 3 anos. Então você vai poder usar ele 3 anos e não vai pagar anualidade, não vai pagar mais nada. E ainda vai ganhar essas promoções. Então, a partir de $25, tudo que você gastar com o seu cartão Redot Pay até o dia 27, você vai ter direito a ganhar um baú desse e a retirar aí até 200% em cashback, ok? Então, claro, é na sorte tudo, mas é muito importante você fazer o seu cartão, mas não é só entrar no cartão, porque aqui eu tenho a informação que eu tenho mais de 2.000 pessoas que estão dentro do Redot Pay. Só que apenas 600 fizeram cartão. Então você está deixando a oportunidade de lado de ter um cartão que não reporta, um cartão que não vai avisar ao rei da selva, para você poder ainda estar ganhando prêmios com ele, ok? Então aproveite que essa oportunidade encerra dia 27 agora. Bitcoin, chegou a hora da gente mostrar aqui. Vamos lá, a minha análise hoje do Bitcoin vai estar baseada no gráfico semanal e em uma coisa muito importante aqui que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, nós temos aqui, se a gente for olhar este gráfico, eu vou dar uma reduzida aqui para aproximar do momento atual que nós estamos, ok? Vamos lá. Ó, nós estamos exatamente aqui. No passado, quando a gente olha e remete ao passado, nós estávamos no topo de 2017 e ainda estávamos chegando em um novo topo entre 2013 e 2014. E no 2021, que é o último ciclo, ainda não tínhamos batido no topo. O topo ocorreu mais ou menos nessa região aqui, em 9 de novembro. O topo do Bitcoin ocorreu em 2021. Nos outros ciclos, ele já estava revertendo. O que nos leva a crer que realmente estamos chegando próximo ao final desse ciclo. E a gente não pode perder a oportunidade de surfar a próxima altazinha e que não vai ser muita para o Bitcoin. Se a gente notar, cada vez mais ele está diminuindo a simetria. A linha azul é o ciclo de 2013. A simetria de alta foi absurda, certo? Foi praticamente o primeiro ciclo desde que o Bitcoin saiu à luz. Depois disso,
A linha laranja aqui é o ciclo 2017. Ainda tivemos uma boa assimetria até o topo, ok? Até o topo. E o ciclo de 2021, a assimetria já foi menor. É a linha verde, tá vendo? A assimetria, ainda tivemos alta, sim, tivemos. O Bitcoin saiu do fundo até o topo, ele saiu de 3 mil dólares a 69 mil dólares. Mas agora ele saiu de 17 mil e pouco, já bateu 124, o que é uma boa alta, mas ainda não fez 10x. E pode ser que não faça 10x. Porque quando a gente olha o vermelho, você nota que já são muito pequenas as assimetrias de alta comparada com as assimetrias de alta que tivemos em ciclos anteriores. Então, dessa forma, eu consigo enxergar aqui, por esse gráfico, que estamos realmente chegando muito, mas muito perto do final deste ciclo. Ok? Muito perto do final desse ciclo. E essa última pernada pode ser que dure de 4 a 8 semanas. E a gente está de olho nisso. Então, baseado nisso aí, eu volto para o ciclo do Bitcoin e o que é que eu vejo dentro do gráfico semanal aqui. Desde que a gente começou a alta, em dezembro de 2022, que a gente iniciou a nossa altazinha aqui, o Bitcoin ele vem retestando topos anteriores, né? Então aqui foi o primeiro topo que ele fez, e quando chegou mais ou menos em setembro, ele veio e retestou, setembro de 2023, tá vendo? Ele rompeu, retestou aqui em junho, depois retestou novamente em setembro. O que é que eu enxergo aqui? 2 testes no suporte, que foi antiga resistência. Depois nós temos outro topo, aqui. Outro topo. E o Bitcoin, ele faz um reteste neste topo, neste antiga resistência, e depois, no caso aqui em agosto, depois em setembro, ele tenta mais uma vez retestar, mas ele fica um pouco longe. Não chegou bem a retestar, mas tentou. Depois o Bitcoin tem, né, depois dessa subida aqui, ele tem uma nova subida e ele vem bater aqui nesse topo. Né? Aí ele fica, acumula, quando ele consegue romper, o que é que ele faz? Ele vem, tenta retestar em março de 2025 e depois ele retesta em abril de 2025. Mais uma vez, 2 tentativas de reteste na antiga resistência voltando para esse suporte. Daí ele tem mais uma alta, né? Aqui, né? Atrás, ele tem mais uma alta. Pum! E aí ele encontra mais uma vez um topo. E aí o que é que está havendo agora? Depois de ele tentar romper e ao conseguir romper, o que é que o Bitcoin fez? Já fez um teste, 2 testes e está tentando o terceiro teste. Então, esta zona aqui, é importantíssima a manutenção desta área para que a gente tenha a tranquilidade que o nosso ciclo não finalizou. No gráfico semanal, ok? No gráfico semanal. Isso é muito, mas muito importante. Uma coisa que me deixou até de boa na lagoa foi o RSI estocástico aqui no semanal, que agora houve o cruzamento das médias dia 8 de setembro, e por enquanto as médias não cruzaram, ou seja, a azul não cruzou por cima da amarela, o que significaria que ele voltaria a cair. Com isso me dá a sensação de que realmente estamos numa preparação, numa manutenção que ainda pode tentar os 110, mas enquanto tiver sapateando em cima dos 112.800, 112.900, é o mais tranquilo para a gente agora, ok? Caso perca, aí sim,
A zona que está vermelha aqui é para mim, eu vou até marcar essa linha verde aqui de vermelha. É para mim a principal zona de suporte no Bitcoin. E que se no semanal a gente perde isso, cara, é bem complicado. Então eu até vou mencionar a vocês as zonas de compra que eu tenho no Bitcoin, as ordens, né, de compra que eu tenho no Bitcoin, que vão aqui dos 107 mil até a região dos 98 mil aqui e 200 mais ou menos. Essas ordens eu já estou retirando agora elas. Eu só vou permanecer com ordens nessa região dos 107 até os 105. Por quê? Porque caso aconteça dele perder momentaneamente aqui, ok? Ele pode perder momentaneamente aqui e voltar a subir. Caso ele perca momentaneamente e na volta, porque se é uma resistência, se é um suporte forte, a zona dos 107.800, 107.500, essa zona do retângulo vermelho aqui é um suporte forte, automaticamente ele se torna uma resistência forte caso o Bitcoin perca. E na perda, ao retestar, ele fracassaria e voltaria a cair. Neste caso, aí sim, eu teria no reteste e retorno, eu venderia mesmo perdendo 2%, 3%, eu venderia e ficaria dolarizado esperando a nova correção até 2026, até o final de 2026. Então já quero deixar isso em alerta para vocês, porque para mim o prazo está se encerrando. Pode acontecer muita coisa em 2, 3 semanas, ok? É muito natural acontecer muita coisa. Quando a gente vê o ciclo anterior do Bitcoin, só para você ter uma ideia como é possível acontecer muita coisa, em setembro de 2021, nós fizemos uma correção grande aqui no Bitcoin. 25% em setembro de 2021, que era ano de ciclo. É exatamente o equivalente a este setembro que nós estamos. E desde que ele voltou a recuperar aqui, ele fez uma recuperação de 27 de setembro até o topo. Foram, gente, 42 dias, menos de 6 semanas. Ele meteu 70% de alta. Então, hoje, estamos no Bitcoin em setembro. E se eu jogo de 4 a 6 semanas para frente, dessa semana, se eu jogo os 42 dias, nós chegamos dia 3 de novembro. Por isso que eu continuo, até que isso aconteça ou não, eu não posso deixar de projetar a minha ação nesse sistema. Eu não posso esquecer disso. Por isso, de 6 de outubro a 27 de novembro, eu estou de olho e eu acho que o Bitcoin, eu acredito que o Bitcoin vai fazer topo, ok? Claro que hoje vamos ter alguma movimentação, tem o discurso do Powell, tem o PMI industrial, a gente tem na quinta-feira o PIB dos Estados Unidos trimestral, isso também vai ser muito importante, pedidos iniciais de seguro-desemprego, que eles acreditam que aumente, e no caso do Fed, isso de uma certa forma é interessante, porque vai haver uma redução da inflação, então toda essa semana vai ter vários dados importantes. E o Fear and Greed ainda não caiu para abaixo dos 30. Que cair abaixo dos 30 é a possibilidade real da gente ver que é o último respiro do mercado. Porque se ele cai e o mercado não recupera, doutor, segura que é pior do que montanha-russa a queda. É pior do que montanha-russa. O volume das exchanges
estão começando a voltar a subir. Estava em 51, agora voltou, está em 55, então voltou a subir, está interessante, ok? Voltaram a negociar nas exchanges. Inclusive, falando de exchange, é interessante para você ficar de olho quando você quer decidir uma entrada, ok? Quer decidir uma entrada, você ter o momento certo de você fazer a entrada. Então, se você vem agora para o gráfico diário aqui no Bitcoin e verifica que para você entrar seguro no Bitcoin, o ideal é ele voltar acima dos 116 mil dólares, você tem como montar uma ordem para comprar Bitcoin em 116 mil dólares e manter um gatilho nessa ordem de compra. Então você pode vir, por exemplo, na BingX, aproveita que tem esse cupom para você participar, que você tem até 120% de cashback em todo o depósito que você fizer na BingX. Então você entra pelo nosso link, qualquer depósito que você fizer acima de 50 dólares e mantém 48 horas na sua conta, você começa a ganhar vários bônus aqui, vários bônus aqui você começa a ganhar, ok? E pode ganhar até iPhone, pode ganhar o AirPod, né? Os AirPod, bônus até mil dólares aqui. Então, cara, aproveita. Se você ainda não tem conta na BingX, abra sua conta e deposite pelo menos 50 dólares que você já vai ganhar cashback aí. Usuários exclusivos de países de língua portuguesa. Então, vale para você aqui em Portugal e vale para você do Brasil, ok? Aqui eu uso muito o TP Stop Loss no spot, entendeu? Então, por exemplo, se eu quero comprar Bitcoin, mas quero comprar Bitcoin só quando ele rompeu os 116, eu venho aqui e coloco, por exemplo, preço de gatilho 116. Inclusive, essa aula, detalhadamente, eu acabei de subir lá para a galera do Imersão Cripto. Então, quem está lá no Imersão Cripto vai olhar que tem essa, inclusive para vender e garantir o seu lucro. Tudo com stop, tem tudo direitinho lá para você. Então, 116 mil aqui, ok, é o meu gatilho e eu quero que ele compre, na verdade, a 116.200. Porque eu teria, por exemplo, isso aí eu estou fazendo só para vocês entenderem. Eu não estou fazendo análise do gráfico. Eu tenho que analisar o gráfico para eu ter certeza que esse é o ponto certo que eu vou dizer. Agora eu entro porque ele rompeu isso aí e eu sei que agora é alta. Quando o cara tem medo e não sabe se o mercado vai cair, não quer ficar preso no topo e tipo, você tem uma liquidação grande nos 116 mil, aí tu bota o teu gatilho, mas bota a tua ordem tipo assim, 116.300. Porque aí ele só vai pegar se realmente ele não for uma busca de liquidez, ele for uma alta consistente de volume, ok? E não uma manipulação para buscar liquidez. E aí o cara bota quanto quer comprar, vamos dizer que eu quero comprar 30 dólares aqui em Bitcoin nesse valor. E aí eu coloco aqui, confirmo, e a ordem está acionada aqui no meu TPSL aqui, ó. Então, quando que ela vai comprar? Em 116.300. Mas ela não vai comprar seco aí. Ela vai jogar a ordem de compra nos 116 mil. E isso garante uma segurança para mim. A mesma coisa você pode fazer quando o Bitcoin cai. Vamos dizer que você tem a Bitcoin e você quer usar aqui a BingX para usar a venda. E aí você diz, não, eu quero vender... eu quero que ele dispare a minha ordem para o livro a 112 mil, mas eu quero que ele venda só a 111.500. Por quê? Porque muitas vezes você sabe que o mercado ele busca liquidez embaixo e volta a subir. Então, se você tem uma ordem seca, sem ser com o gatilho para lançar ela no book de oferta, ele simplesmente vai pegar a sua ordem de venda e vai subir. E aí você vai ficar depois com raiva porque voltou a subir para 116 e você vendeu a 112, por exemplo. Então, dessa forma, você tem uma programação e evita que, caso a manipulação venha jogar o Bitcoin lá para 112 mil, ou 108 mil, ou 102 mil, você aí garante a sua venda, ok?
Isso aí é super bom, super fácil e a BingX tem essa facilidade para você. Os airdrops a gente segue farmando aqui, mas cara, dá uma olhada lá no nosso outro canal, porque, ó, esse aqui eu mostrei o airdrop da Toby, aqui o airdrop da Base, o Hunter falou, aqui tem o airdrop da OpenSea, que vai dar mais de $1 milhão de airdrop, de recompensa, também tem. Fora que o Jota tá trazendo aí vários claims de airdrop da Bimable, da Monad, de vários outros, da Backpack. Ele tá sempre atualizando a galera. Então, sou eu, o Hunter e o Jota para trazer conteúdo incrível de airdrop para vocês. Eu fiquei de trazer conteúdo da Aster, cara, mas é o seguinte. A Aster, ela tá na Season 2, tem alguns dias aí. E o que é que acontece? A Aster, ela necessita que você faça trade aqui na plataforma de futuros dele. O que é que acontece? Ou você fica abrindo, fechando e vai pagar taxa. Vamos dizer que você queira, não, eu vou arriscar, vou colocar $50 em taxa para eu perder $50 aí. Aí você tem que gerar volume. Para gerar volume, tu tem que meter mínimo, uns $2 mil aí dentro de depósito. E ficar comprando, vendendo, rápido. Para não correr o risco de de perder muito capital. Tenta alavancar máximo 10x e fazer isso de forma rápida. É a única forma que tem da galera ganhar airdrop assim. Mas eu vou postar um vídeo completo explicando mais detalhes e mostrando como eu vou fazer lá para os membros Tor, para eles verem se gostam, se acham interessante. Então, se você quer ser membro do canal, o Membros Tor tá aí na descrição, beleza? Então é isso, gente. Terça-feirazinha fantástica, mercado ainda. Eu visualizo realmente que projeto que teremos ainda de 4 a 6 semanas. Vamos ter o novo topo histórico do Bitcoin. Vamos ter um novo tópico, o topo histórico também do Ethereum. Inclusive, falando sobre isso, olha só. É que não dá para fazer volume assim na Aster aqui. Mas, por exemplo, eu vou só dizer uma coisinha aqui. Que você pode usar também, neste caso, a própria... deixa eu ver se a BingX está com futuros aí no Brasil. Acho que ele nem está com futuros aí no Brasil, né? Não, tá sim. Derivativos aqui. Ok? Eles têm futuro aqui para fazer. Então, provavelmente eu vou ter que responder umas perguntas, porque eu nunca usei. Deixa eu ver aqui se aparece. Exatamente. Vamos lá, só para você ter uma ideia aqui. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Na BingX de futuros aqui. Vamos dizer que eu quero escolher Ethereum, certo? Hoje para mim, na minha visão, um excelente trade aqui hoje no Ethereum, ok? Um excelente trade no Ethereum. Não é indicação, viu, gente? Não é indicação. Seja responsável no que você vai fazer. É o seguinte. Para mim, se o cara abre um trade aqui no preço que está agora, coloca um stop nos 4.025 aqui. Ou seja, você vai correr o risco de perder 3,8% do capital caso ele venha buscar a liquidez lá embaixo. Mas bota uma alta até os 5.200. Ok? Até os 5.200. Então você vai arriscar 3% para ganhar 24%. Então essa para mim tá um excelente trade para se fazer no Ethereum agora, ok? Não precisa alavancar muito não. Alavanca 2, 3x máximo. Então, e coloca o stop. E onde eu disse que é o seu stop? 4.025. Ok? Abaixo dessas duas barras que foi o reteste que ele já fez na região de provavelmente fundo consolidado aqui no Ethereum. Pode ser que ele venha aqui nos 3.940, que é essa resistência anterior. Nesse caso você joga mais para baixo, se quiser. Só que aí você já vai estar correndo o risco de cair pelo menos aí 11%, 10 a 11%, ok? Do seu capital para ganhar 25%. Mas é um stop mais seguro.
nos 3.855. Mas se você não quer arriscar muito, você bota um stopzinho aí, 3% para baixo e 25% de ganho para cima. E aí aguarda o movimento do Ethereum, tá bom? Não é indicação, mas é uma opção, tá bom? Então é isso, gente. Deus abençoe a todos. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo.